Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Quero agradecer a sua companhia em mais um domingo, aqueles que estão aqui ao vivo, os que estarão durante a semana ouvindo o Evangelho. Um grande abraço, obrigado. A gente pede que vocês nos ajudem curtindo, comentando, compartilhando o Evangelho no Lar, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que nós conversamos aqui, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a vocês pela companhia, agradecer pelos comentários, continue deixando aí os comentários, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho no Lar. Quero pedir desculpas já de antemão, se tiver algum barulho saindo aqui no nosso Evangelho. Nós estamos num final de semana festivo aqui na cidade, aniversário da cidade. Então, quero pedir a paciência de vocês, mas vamos iniciando este Evangelho com muito amor, com muito carinho, entrando em conexão com Deus, o nosso Pai, como sempre nós fazemos, elevando os nossos pensamentos a Deus, entrando em conexão através de uma paisagem da natureza, trazendo para o nosso psiquismo a calma, a fluidez do espaço natural. A natureza nos convida sempre à reflexão. Nessa conexão com Deus, com Jesus, nosso irmão maior, com a espiritualidade amiga e superior, nós vamos pedindo a autorização a Jesus para iniciar este Evangelho no Lar, com muito carinho, com muito amor. Hoje é dia 27 de abril do ano de 2025, o último Evangelho no Lar do mês de abril. Vamos juntos finalizar o nosso mês com muito amor, com muito carinho, agradecendo a Deus pela oportunidade da reencarnação. Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, estamos agradecidos neste momento por estarmos aqui juntos, reunidos, neste momento de Evangelho, de elevar os nossos pensamentos, de agradecer pela oportunidade. Que as mensagens lidas, que a parte do Evangelho que iremos ler, possa refletir em nós algo para a nossa execução diária, a nossa espiritualidade no cotidiano. Que essas palavras possam ser úteis, hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, quando por alguma questão nós voltarmos a este Evangelho para ouvirmos novamente. Que possamos ser instrumentos na mão da espiritualidade amiga e superior. Que neste momento, Mestre, guie todo este Evangelho até o final. E nós agradecemos, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Do livro Gotas de Esperança, do autor Lorival Lopes, saiu a mensagem de número 132. Respeite o jeito de ser de cada um. Eles fazem melhor as coisas quando usam o jeito próprio. Você também tem uma maneira especial. Compreenda isto. Desculpe as falhas deles. Alguém não o cumprimentou? Pense que não costuma fazê-lo. Falou muito alto? Talvez não escute bem. Não lhe deu atenção? Ele é distraído mesmo. Ame-os, eles são assim. Não sabem ser diferentes. No íntimo, estão pedindo para que os aceite como são. No mais profundo, todos são iguais a você. Bom, essa mensagem é um alerta para todos nós que costumamos achar que tudo é sobre nós. O primeiro ponto da interpretação desta mensagem é entender este ponto. Nem tudo é sobre você e nós precisamos compreender que não somos o centro do universo, a não ser para nós mesmos. Cada ser humano, então, tem um mundo dentro de si, claro que para ele será o centro do universo, mas para as outras pessoas não. Para nós entendermos o Evangelho, principalmente o Evangelho no cotidiano, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui neste ano, a vivência geral do Evangelho,
que é nas minúcias da vida. Estamos na rua caminhando, encontramos um conhecido e sem querer ou por algum motivo ele não nos cumprimenta, que é isso que está falando aqui a mensagem. Pode ser que essa pessoa realmente tenha algum problema de visão, pode ser que essa pessoa neste momento esteja distraída com fone de ouvido, pode ser por diversos motivos, mas sempre nós tendenciamos a pensar o pior. E para nós vivenciarmos a espiritualidade no cotidiano, nós temos que treinar isso para vivermos em paz. E o treinamento do perdão e do não julgamento é abrir o leque de possibilidades. A pessoa não te cumprimentou, pode ser realmente que ela não te viu, pode ser por diversos outros motivos, mas tendenciamos a pensar que a pessoa está com raiva, que a pessoa é sem educação, e ali nós já emitiremos uma energia contrária para aquela pessoa. Pode ser por diversos motivos. Até que você saiba de fato o motivo, você não deve julgar. O julgamento, então, ele é muito sorrateiro, e mesmo que você saiba o motivo, às vezes que a pessoa realmente não quis te cumprimentar, cabe a nós seguirmos a nossa vida com o perdão enquanto seres cristãos que somos. A via, então, da espiritualidade no cotidiano, ela é muito sensível porque nós temos que observar as minúcias delicadas do dia a dia. Pense, alguém não cumprimentou, o Lorival vai dizer aqui, pense que essa pessoa talvez não costumou fazer. Talvez não foi uma pessoa educada, talvez foi uma pessoa que tem uma timidez, que tem um problema de, por exemplo, alguma questão psicológica, com medo, enfim, nós não sabemos, nós não dominamos o mundo do outro. Por isso que para invadirmos o outro, o psiquismo do outro, há de se ter muito cuidado, muita responsabilidade e também muita caridade. Ame, eles são assim. Não sabem ser diferentes, ou seja, tenha paciência com a mudança do outro. Às vezes nós já modificamos algumas atitudes, vamos cumprimentar, vamos ser solícitos, vamos ser caridosos na rua, no trânsito, no mercado, na padaria, nos hospitais, enfim, todos os locais que nós adentrarmos. Porque o espírita, ele é chamado a levar a caridade para cada momento, no cotidiano, e nós vamos nos sentir bem com isso. A espiritualidade nos fala que ser caridoso moralmente, não só na caridade material, nos dá autoestima, felicidade, porque nós somos um ser agente do cristianismo no mundo, através das nossas ações. Se o outro não te cumprimenta, o problema está com ele. Você já tem uma ação benfeitora de mudança no mundo. Muitas das vezes nós cobramos do outro aquilo que nós ainda não mudamos em nós. Então, primeiro é necessário mudar. E uma dica: quando você muda, você começa a entender o tempo do outro e você começa a refletir no não julgamento. Não julgueis para não ser julgado. Você não sabe o que o outro está passando naquele dia, por ter evitado cumprimentar ou por ter tido uma ação mais desrespeitosa ou violenta. Quantos de nós que estamos aqui ouvindo o Evangelho e passamos por essas situações, seja num comércio, quando somos mal atendidos, seja na rua, seja no trânsito, seja numa viagem, enfim, o cotidiano é aonde nós vivemos de fato o cristianismo. Que essa mensagem possa ser permeada para o nosso inconsciente. Não é dentro dos templos, dentro do templo, dentro da sua religião, seja ela qual for, você vai exercer apenas 2%, 3%, quando muito, do seu cristianismo. Porque você vai ficar ali poucas horas por semana. Diante do correr dos dias, das mais de 14 horas que nós ficamos acordados entre trabalho, cuidado com a família, trânsito, comércio, nós vamos ser chamados para vivenciar o cotidiano neste momento. Se nós formos olhar os grandes exemplos de literatura espírita, a maioria dos casos em que os espíritos se arrependem das suas encarnações são falas do seu cotidiano. Nós vamos observar no livro Voltei, do irmão Jacó, a psicografia de Chico Xavier, aquela professora que chega iluminada no plano espiritual. Mais uma vez, nós estamos falando sobre a vivência, o cotidiano do trabalho daquela professora. Fora então uma professora iluminada no seu dia a dia.
Jacó pergunta então a Bezerra de Menezes, mas qual foi a sua religião? Bezerra fala, não importa. Ela fez o que tinha que fazer, com amor, com carinho, com espiritualidade. No Evangelho do Cristo, ela realizou e praticou o Evangelho, talvez até sem ter uma religião, não importava. Vivenciou então a sua profissão com todo amor, com todo carinho. E muito provavelmente foram dias difíceis. Talvez ela chegou nas escolas, nas salas de aula, e teve problemas com colegas de trabalho, teve problemas com os alunos, com os pais dos alunos. Quem já trabalhou em instituição de educação sabe o que eu estou falando. Mas ainda assim se manteve na sua fé e no seu amor. É fácil? Não, e nós não estamos falando que será fácil, e muito menos que nós vamos conquistar isso da noite para o dia ou de uma semana para outra. Isso é trabalho de muitos anos e talvez de muitas reencarnações. Mas se nós não começarmos a falar sobre isto hoje, a refletir sobre isso hoje, que o outro é um mundo diferente do nosso, ele tem cultura diferente, ele tem vivência diferente, ele cresceu numa família diferente, talvez até mora perto de nós, na mesma rua, na mesma cidade, nasceu até próximo a nós no mesmo ano, tem as mesmas referências culturais do país, porém é um mundo diferente. Nós vamos avaliar, pessoal, que a ciência psicológica é uma das mais difíceis. Por quê? Na medicina, obviamente, há suas dificuldades, mas se nós formos avaliar, o corpo humano é muito parecido, claro, com algumas diferenças fisiológicas, mas na grande maioria, 99% tem uma similaridade. Então você estuda ali um mecanismo mecânico da função orgânica do ser humano. Agora, quando nós falamos de psiquismo, de psicologia, de estado psíquico, que eu falo muito aqui, por ser psicólogo, nós vamos avaliar que cada ser humano é um mundo interno diferente, com as suas construções, com as suas diferenças, porque nós temos uma alma que já passou aí por diversas reencarnações e por vivências muito profundas. Nós vamos observar que somos um mundo interno. Ainda que sejam irmãos, que sejam gêmeos, que sejam gerados no mesmo momento, com uma mesma mãe, enfim, tudo idêntico, que seja dado as mesmas oportunidades de estudo, de alimentação, ainda assim serão seres completamente diferentes internamente. Os gêmeos podem ser idênticos na sua forma fisiológica, de cabelo, cor dos olhos, enfim, traços, porém completamente diferentes nos seus espíritos, porque são espíritos diferentes. E quando nós compreendemos o mundo interno do outro, a sua subjetividade, o seu aprendizado, cada um aprende num ritmo, cada um vai desenvolvendo um ritmo, e é claro, o primeiro passo para o aprendizado é querer começar a ler, a estudar. Aqueles que não conseguem ainda ler, estudar, ouvir, ficar atento. Nós aprendemos muito observando aqueles exemplos. Observe os exemplos da sua vida. Aquela pessoa que te marcou tanto em amor, em respeito. Aquela pessoa que às vezes já até está no plano espiritual, já morreu tem alguns anos, e que você lembra assim, nossa, essa pessoa, quando eu chegava perto, era uma vibração de amor, de respeito, não me julgava. Quando fazia o alimento, tinha um gosto especial. Era um carinho para todas as criaturas. As suas plantas eram mais vivas, os animais eram bem tratados. Observe quem é essa pessoa na sua vida. Muitas das vezes, em nossas vidas, pode ser um avô, uma avó, um tio, um vizinho, alguém que deu para nós este exemplo de amor. Observemos então como eram essas pessoas nos seus cotidianos. Muitas delas já vivenciavam a espiritualidade na sua vida. Já entendia que os momentos de prece eram todos os momentos. Desde o hábito de cozinhar, de fazer uma atividade física, de bordar, de costurar, de trabalhar, de estar em família, de ler. Todos esses hábitos eram feitos com espiritualidade, com vivência. Quando eu digo fazer em espiritualidade, pessoal, fazer com presença espiritual e não mecanicamente. O fazer mecânico, nós aprendemos como dirigir ou fazer, operar uma máquina. Tudo que é mecânico, que é repetição, nós vamos fazendo e nem percebemos. No início, quando nós aprendemos algo mecânico, é muito difícil, passamos 2, 3 meses aprendendo, nós temos que repetir para aprender a direção, uma operação de uma máquina. Depois que passa esse período, você faz no modo automático, como nós dizemos no popular.
Mas quando a gente faz no modo espiritual, com presença, nós vamos estar ali no trânsito, por exemplo, com uma vivência espiritual, respeitando todos em volta. E aí vocês podem pensar, mas William, no Brasil é muito difícil, aqui o trânsito é muito complexo. Sim, mas se nós não formos o agente de transformação, e há vídeos agora circulando na internet de pequenos gestos de gentileza, por exemplo, no trânsito, porque nós temos no Brasil índices altíssimos de violência no trânsito, de desrespeito, seja ele psicológico, verbal, físico mesmo, pessoas batendo às vezes, propositalmente. Nós vamos observar ali então uma violência velada e que se não começar esse agente de transformação no mundo, vai continuar. Então não adianta nós apenas reclamarmos e às vezes nós queremos modificar o mundo externo sem modificar o nosso mundo interno. Se nós não formos estes agentes de mudança interna, nós não seremos exemplos para as outras pessoas. Quando eu falo então desses exemplos que você lembra na sua vida, como eu disse, seja de um avô, de um tio, de uma mãe, de um pai, de um professor, de um vizinho, não sei qual é o seu exemplo, estou dando aqui diversos. Quando nós olhamos para essas pessoas, elas tiveram a coragem, às vezes nem de sair de suas comunidades, mas de praticar ali nos seus bairros, ou na escola que dava aula, ou no local que ela trabalhava. Às vezes é um médico que te tratou super bem, que te olhou nos olhos, às vezes é algum outro profissional que te tratou com respeito, carinho, que vivenciou ali um momento espiritual com você, que te marcou. Essas pessoas, então, às vezes não estavam salvando o mundo, mas estavam salvando e dando exemplo às suas pequenas comunidades. A espiritualidade no cotidiano começa, às vezes, muito pouco. Como seremos ser grandes se não conseguimos no pequeno a mudança ativa? Como queremos ser agentes de mudança se nós não treinamos no pequeno para irmos para o macro? Seremos, se Deus quiser, espíritos que coordenam no futuro grandes comunidades. Mas para isso há de se iniciar com um pequeno passo, atitude de mudança. Lembrando, pessoal, para não julgar, é preciso compreender que o outro tem um mundo interno. Nós temos que ter paciência. Nós estamos vivendo numa época em que as diferenças são tão gritantes e que nós queremos que o outro seja conforme a nossa cartilha. Não é assim. Kardec já nos ensinou através da lei da reencarnação. Cada um de nós terá um processo. É claro que nós não podemos desistir de falar, de dar o nosso exemplo, até mesmo nas atitudes. Podemos sim orientar, mas a decisão da mudança cabe ao outro. O outro é um mundo interno. Nós não sabemos o trauma que essa pessoa passou. Nós não sabemos a vivência que essa pessoa teve. Nós não sabemos quais exemplos. E é por isso que há de se ter muita calma, principalmente para nós que estamos na frente do Espiritismo, que às vezes, na ânsia de querer acelerar o Evangelho do Cristo na mentalidade dos outros, podemos cometer esses erros de querer que o outro mude rapidamente, sem ter mudado a nós. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, olha que curioso o capítulo que saiu para nós hoje, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, tudo a ver com a nossa mensagem inicial. Saiu o item 19 e o 20, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Olha lá, hein, pessoal, acabamos de falar sobre isso. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado. Ou seja, é o que nós falamos aqui. Você cumprimenta uma pessoa na rua, você está fazendo uma caridade moral, a pessoa não cumprimenta de volta, você nunca mais cumprimenta porque você queria a resposta positiva. Aí já não é caridade, pessoal, aí já é ego. Você quer ser reconhecido ou você quer ser o centro do universo ali naquele momento.
Então é preciso também, ao fazer a caridade, descermos do nosso trono ilusório de que caridade vai ser sempre uma coisa muito boa. Ao adentrarmos nesta mata das caridades, nós vamos encontrar muitas ingratidões, sim, e é preciso ressignificar. Do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não o procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Isso é muito forte, muito importante. Nem sempre a pessoa que você ajudar vai estar contente com o seu tipo de ajuda. Está tudo bem, é o que você pode oferecer naquele dia. Muitas das vezes, o outro também cria uma expectativa sobre a caridade. Nós fazemos isso. Ah, fulano falou que vai me ajudar. Aí a gente vai criando expectativa não acontece, ficamos frustrados, com raiva, triste. Então observe, é uma via de mão dupla. Quando você for receber uma caridade, seja humilde de receber o que o outro pode dar. E seja grato e feliz. Lembrando do nosso caso da viúva que está aqui, neste capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Ela tinha apenas uma moeda, mas Jesus falou, em verdade, ela foi a única que doou, com uma única moeda. Porque era a única que ela tinha e ela doou com amor e vibração sem pensar. Olha só. Sabeis-se que aquele a quem prestais serviços esquece o benefício. Deus terá mais conta do que se estivessem já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pago, por vezes com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Olha o que os Espíritos estão nos dizendo aqui. Às vezes é até permitido, para nos testar. Será que depois de receber uma ingratidão você vai conseguir continuar na caridade ou não? E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estais certo, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Isso é muito importante também. A caridade, às vezes, que nós fazemos aqui, não vai ser recompensada agora, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. Nós temos que esquecer. Aliás, se você já está fazendo a caridade pensando em recompensa, está errado. Eu sei que muitas pessoas iniciam a caridade pensando nisso. Ah, eu vou fazer a caridade porque eu vou ser bem recebido no plano espiritual. Sim, pode ser um motivador para você iniciar, porém, ele não pode ser o condutor diário, porque o condutor diário é o nosso próprio bem conosco mesmo, é a nossa própria leveza, a inspiração divina que vai vir através de nós. Isso é muito sutil e você vai conquistar com o tempo. Infelizmente, não vede sempre senão o presente. Trabalhai para vós e não tendo em vista os outros. Também está ligado à mensagem inicial que nós lemos, né? Trabalha por você. Vamos deixar a vida do outro um pouquinho, sem pretensão de mudar o mundo, porque nós vamos mudando nas pequenas ações. Isso é muito importante porque fere o nosso ego. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo. Mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará sua ingratidão e vai querer reparar a sua falta, pagar a sua dívida em uma outra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecessem todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, olha o que o Espírito fala aqui para nós.
Se pudesseis abarcar a multidão das relações que se aproximam, os seres um dos outros para o progresso mútuo, admirarias bem mais, ainda mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até a Ele. Um guia protetor em 1862. Essa mensagem é muito forte, muito importante. E só para a gente finalizar, o item 20 também complementa, que ele fala beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Olha que importante para os dias atuais. Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem a sua crença, nem a sua opinião no que quer que seja. Seguiria então ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos. Se repelisse o infeliz, pode ser esta uma outra fé que não a sua. Que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de suas consciências, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que o ame. Repelindo, faria que ele odiasse. Olha como que nós estamos vendo isso na atualidade. Ah, fulano de tal falou mal do espiritismo, vamos odiar ele, vamos perseguir ele. Ah, fulano de tal falou mal de tal religião. Pessoal, não quer dizer que nós vamos concordar com a opinião dele. Nós podemos discordar sim, usar os nossos canais para defender as nossas religiões, mas nós não precisamos odiar. E se essa pessoa precisar da nossa caridade, estaremos ali prontos a servir. Isso é ser cristão no cotidiano. Muitas pessoas, até mesmo na sua família, nos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, pode falar mal da sua postura religiosa, pode te criticar, pode zombar. Porém, se eles estiverem precisando de auxílio, estendei as mãos, sim, isso é ser cristão. Orai por quem vos persegue, é o que Jesus nos ensinou. E é o que nós estamos vivenciando tanto no outro dia. A pessoa tem uma opinião diferente da minha. Ah, vota num partido diferente do meu, tem uma religião diferente, faz isso diferente, eu já não vou fazer mais a caridade. Isso está fora do cristianismo. Nós não precisamos concordar com a opinião do outro. O outro tem o direito de ter uma opinião diferente. Nós não precisamos concordar com o que ele faz, com o que ele come, com quem ele vota, com qual música ele gosta. Enfim, não precisamos. Mas na hora da caridade, somos todos irmãos, porque é o que o Espírito falou aqui. Todos temos nesta encarnação oportunidades de resgatar débitos do passado. O irmão que está aí do seu lado, na sua família, no seu trabalho, como seu vizinho, é alguém que foi sim alguém importante nas suas reencarnações passadas. Não existe acaso nas leis divinas. Estamos sendo chamados a realizar, a praticar a espiritualidade no cotidiano a todos os momentos. Que possamos pegar essas lições, internalizá-las, porque são fortes, necessárias para os dias atuais, para amanhã, para depois. E vamos também apagar um pouquinho o nosso ego. Nós vamos conseguir mudar o mundo no futuro? Talvez sim. Hoje nós vamos mudar, talvez, a nossa casa. Caridade é essencial, como nos diz Emmanuel, inicia-se no nosso lar, dentro da nossa casa. Vai se estendendo para o nosso local de trabalho, talvez para a nossa rua, para as nossas vizinhanças, para o nosso bairro, e aí vai crescendo. Mas não vamos chegar a um local maior na caridade sem antes passar pelas vias menores, que é o nosso burilamento, o nosso não julgamento e o nosso respeito a todo mundo. Bom, pessoal, nós vamos terminar um pouquinho antes hoje, 28 minutos, vamos fazer a meditação, devido aos nossos compromissos, mas eu quero agradecer a todos que estão aí, pedir a vocês, né, que continuem curtindo, comentando. Quanto mais comentários, mais o vídeo pode chegar a outras pessoas. A gente não monetiza aqui, então a gente conta aí com a caridade moral de vocês. Vamos então para a nossa meditação final, respirando profundamente, trazendo no nosso pensamento uma paisagem bonita, um momento muito importante, muito especial para nós, que é o momento do passe. O momento de vibrarmos com Deus, com Jesus, o momento de trocarmos as nossas energias deletérias, deixar ela a cargo da natureza, porque a natureza vai transformar ela, vai fazer um refinamento dessas energias.
Por isso nós estamos na beira do lago, na beira das cachoeiras, do mar, não importa para onde você vai. Um momento de fluidez e um momento em que você vai trocando essas energias. Você vai elevar os pensamentos. Você vai trocar energias, você vai elevar os pensamentos. E os benfeitores vão se aproximando lentamente, com movimentos rítmicos. E você vai deixando na beira da água, entrando em conexão com os nossos benfeitores da colônia das águas, para essa limpeza, canalizando em nós uma limpeza dos pés à cabeça, vibracionalmente, no corpo sutil perispiritual, no corpo físico. Vamos vibrando. Vamos trazer alguém para receber o passe conosco, alguém que você sabe que está precisando, está doente, internado, recém-desencarnado, passou por uma cirurgia, alguém que precisa um pouco dessas energias da natureza. Lembre do nome, do rosto da pessoa. Pode trazer mais de uma pessoa também, se você estiver no pensamento. Vamos pedir a Jesus. Jesus nos ensinou a pedir. Pedir por essa pessoa, pedir por nós, pedir pelo nosso país, pelo nosso planeta, vibrando, agradecendo a Deus. Com a respiração mais profunda, nós já estamos sentindo essa troca energética, esse fluido balsâmico importante para nós. Fluido de grande valor que nós trocamos. A espiritualidade manipula através da natureza. E nós vamos agradecer a Deus na oração. Deus, Pai amado de infinita bondade, mais uma vez nós só temos a agradecer por este Evangelho, por ter nos trazido a intuição, por um momento de reflexão, de respeitar, de não julgar, de realizar a espiritualidade no cotidiano, de praticar, de sermos cristãos a cada dia, a cada momento, com os nossos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, no trânsito, no comércio, nas viagens, em todos os locais que nós estamos, também dentro dos nossos locais religiosos. É muito difícil iniciarmos e darmos um passo na caridade, Deus, mas nos ajude e nos fortaleça, que possamos ter menos ego na caridade, que possamos olhar todos como irmãos, entender as diferenças, entender todas as pessoas, sem olhar as diferenças sociais, enfim, todas essas que muitas das vezes nós julgamos enquanto sociedade. Que possamos orar como Jesus nos ensinou por aqueles que nos perseguem. E fazer o bem, se queremos ser uma mudança no mundo amanhã, que possamos começar hoje nas pequenas mudanças. Nós agradecemos com muito amor e muito carinho. Pedimos, Senhor Jesus, a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos retornando lentamente, agradecendo imensamente aos espíritos amigos, a Deus, a Jesus, a todos que estiveram aqui. Eu quero mandar um abraço especial para cada um de vocês hoje, vibracionalmente, coletivamente esse abraço. Quero agradecer a vocês o carinho, os comentários. No domingo que vem eu vou ler o nome de vocês, então deixa aí, hoje não vai dar tempo, devido aos compromissos que nós temos hoje com palestra, pessoal. Então eu peço aí desculpa, mas agradeço o carinho de vocês e continue deixando aí os comentários. Um excelente finalzinho de mês de abril, início de maio para vocês e até domingo que vem. Graças a Deus.